Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Bora lá comigo! Hoje, então, pessoal, nós vamos falar sobre números racionais na sua forma decimal exata e decimal não exata, que é a nossa famosa dízima periódica. Então, bora lá! Nós podemos, então, pessoal, representar os números racionais na sua forma decimal. E esses números, eles correspondem a uma divisão, que pode ser representada por uma fração, sendo ela exata ou não. Então, o que ele está falando, né, pessoal? Em primeiro lugar, o que é o número decimal? O número decimal nada mais é do que um número com vírgula. E o que ele está dizendo aqui para nós? Que esse número com vírgula, ele pode ser transformado, ou seja, ele pode ser escrito por meio de uma fração. Aonde uma fração nada mais é do que uma divisão. E ao tentar voltar essa minha fração para o número decimal, dividindo o número de cima pelo número de baixo, às vezes esse número decimal ele vai ser um número decimal que não é exato ou um número decimal que é exato. O que é um número decimal que não é exato, né? É um número que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica nada mais é do que um número com vírgula, aonde a gente tem infinitas casas após a vírgula, mas por meio de um padrão, beleza? Então, vamos primeiro entender essa relação do número com vírgula com a fração. Acompanha comigo. Agora, utilizando então a calculadora, vocês podem pegar aí e acompanhar comigo, nós vamos fazer as seguintes divisões. Nós vamos então pegar o 3/4, ou seja, a gente vai dividir o 3 pelo 4. E nós vamos pegar o 1/2, nós vamos dividir o 1 por 2. Vejamos então os resultados que nós vamos encontrar. Primeiro, a fração 3/4 nós podemos transformá-la em um número decimal, que é o nosso número com vírgula, dividindo quem? O numerador pelo denominador, ou seja, o de cima pelo de baixo, tá, gente? Nós podemos, então, perceber que o resultado aí na sua calculadora deu igual a 0,75. Nesse caso, essa divisão é exata, pois não sobrou resto. Então, é uma divisão exata quando não sobra resto e também quando eu tenho um número finito de casas após a vírgula. O que é um número finito de casas após a vírgula? É quando eu tenho uma quantidade que termina na minha vírgula, ela não vai continuar infinitamente. Eu só tenho duas casas após a vírgula, que é o 7 e o 5, ou seja, ele é um número, então, decimal exato. Primeiro, porque na minha divisão não sobra resto. Segundo, porque eu tenho uma quantidade determinada de casas após a minha vírgula. Então, ao dividir o número 3 por 4, nós obtemos um número decimal, que é um número com vírgula, que é o número 0,75, beleza? Vamos então para a segunda divisão. Nós podemos também transformar a nossa fração 1/2 em um número decimal. Como? Eu vou dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o de cima dividido pelo de baixo. Nesse caso, nós temos uma divisão também que não sobrou resto, é uma divisão exata, ou seja, é um número decimal exato, que é o número 0,5. Tranquilo, né, pessoal? Então, até agora, o que a gente fez? A gente transformou frações para número com vírgula. Como é que eu faço essa transformação? Eu divido o numerador pelo denominador, ou seja, eu divido o número de cima pelo número de baixo. Às vezes você vai encontrar, então, números que são decimais exatos, que são quando eu faço a divisão, não sobra resto e eu tenho uma quantidade determinada de casas após a vírgula. Nós vamos também ter casos de esses números não serem exatos, mas a gente vai chegar lá. Bora lá comigo. Agora, utilizando ainda a calculadora, você pode continuar com ela aí na sua mão, nós vamos fazer a seguinte divisão, de 1/3, 1/3. Provavelmente o resultado encontrado, então, ao dividir a fração, que nada mais é do que dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador, nós vamos obter o número desse formato aqui, ó, gente. 0,333333, que vai continuar infinitamente. Vai aparecer aí 3 pontinhos. O resultado, então, pessoal, dessa divisão, transformando essa fração para o número decimal, é chamado de dízima periódica.
cuja, então, representação numérica de números decimais repetem infinitamente na mesma ordem. Então, o que ele está dizendo aí para vocês? O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, então, é um número que tem infinitas casas após a vírgula, mas tem sempre um número que vai se repetir. Nesse caso nosso, então, o número que está se repetindo é o número 3. Esse é o padrão, então, da nossa dízima periódica, que vai se repetir, então, esse 3, 3, 3, 3, 3 aí, infinitamente. Nós também temos dízimas periódicas que repetem mais de um algarismo. Por exemplo, 23, 23, 23, 23 infinitamente, 321, 321, 321 infinitamente, pode ter mais de um algarismo se repetindo, mas sempre dentro de um mesmo padrão, beleza? Então, bora continuar. O mesmo acontece com mais um exemplo que eu tô colocando aí para vocês, que é o 2/9, né? Que ao fazer a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, o de cima pelo de baixo, nós obtemos também uma dízima periódica, que é 0,66666 e continua aí infinitamente. Trago para vocês aí mais um exemplo, que é o da fração 5/9, que ao dividirmos então o seu numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo, nós vamos obter aí na sua calculadora, você pode bater aí para confirmar, o número 0,55555, que continua aí infinitamente. Todos eles, então, são decimais que não são exatos. E o que é ser um decimal não exato? É um número com vírgula, tá? Em que ele vai ter números infinitos de casas após a minha vírgula. Porém, esses números infinitos, eles se repetem, ou seja, existe um padrão na dízima periódica, né? Nesse caso aí, nós tivemos se repetindo, né? O número 3333, o número 6666 e o número 555 infinitamente. Essas, então, são as nossas famosas dízimas periódicas. Bora lá, continuar comigo. Os números racionais, então, pessoal, eles podem ser expressos na forma fracionária, que é por meio de uma fração, percentual, que é a nossa porcentagem, por decimal exato e por decimal não exato, que é a nossa dízima periódica. Ou seja, nós temos então aí 4 representações dos nossos números racionais. A gente pode escrever então o número racional por meio de uma fração, por meio de uma porcentagem, por meio de um número decimal exato, que a gente sabe a quantidade de casas após a vírgula, o número decimal não exato, que é a nossa famosa dízima periódica. Ok? Então, esses são os nossos números racionais. Bora continuar analisando um pouquinho mais sobre eles. Bora lá. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de como resolver situações problemas, ou seja, problemas, né, com esses números racionais, utilizando essas múltiplas representações e significados dos números racionais. Então, primeiro exemplo, primeiro problema aí para a gente analisar, diz o seguinte: numa pastelaria, 30% dos 250 pastéis vendidos por dia são de sabor queijo. Quantos pastéis de queijo são vendidos por dia nessa pastelaria? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Lembra que a gente trabalhou com esse exemplo na aula passada, mas eu transformei essa minha porcentagem aqui para fração. E aí eu fiz uma multiplicação de frações. Já aqui eu transformei a minha porcentagem para um número decimal. Como é que eu vou fazer isso? Transformou em fração, é 30 sobre 100? Para transformar para número decimal, você divide o de cima pelo de baixo, que daria exatamente o número 0,30. E aí, para descobrir, então, os 30% de 250, a gente multiplica esse número por 250. Aí você arma e efetua a continha, ó. 250 vezes 0,30. Vocês obteriam, então, o mesmo resultado que a gente obteve na aula passada, que são 75 pastéis de queijo. Então, no mesmo problema, eu posso resolver ele de maneiras diferentes por meio dessas nossas representações. Primeiro a gente resolveu por meio de fração e agora a gente resolveu por meio de número decimal, que são os nossos números com vírgula. Fechou? Então, bora continuar analisando mais alguns problemas aí comigo. A conclusão, né? Logo, são vendidos 75 pastéis de queijo por dia. Vamos para outro exemplo agora. O ingresso do cinema custa R$18. Como estudante, pago metade deste valor.
Quanto vou pagar por este ingresso? Então, primeiro a gente tem que analisar essa relação da metade. Existem diferentes maneiras da gente escrever uma metade, né? A gente pode escrever uma metade como 50%. A gente pode escrever uma metade como 1/2, que é uma fração 1/2. A gente também pode escrever uma metade como 0,5, por exemplo. Então, existem 3 maneiras de eu resolver esse mesmo problema por meio das minhas representações, tá? Então, eu vou colocar uma maneira aí para vocês. Bora lá. Então, resolvendo esse sistema, eu posso usar, então, nesse caso, a fração, que seria 1/2 de 18, né? Ficaria 1/2 vezes 18/1. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, ficaria 18 dividido por 2, que é 9. E por meio de número decimal, que é 0,5 ou 0,50, tá, gente? Multiplicado por 18, que é igual a 9. Certinho? Fiz de 2 maneiras aí para vocês. Continuando, então, pessoal, de maneira geral, nós podemos, então, resolver problemas com os números racionais utilizando as suas várias representações e significados. Ou seja, a gente pode resolver os problemas nossos matemáticos do dia a dia por meio das diversas formas e representações dos nossos números racionais. E quais são elas, né? Para a gente fechar aí com chave de ouro. Nós temos, então, a forma de porcentagem, nós temos a forma fracionária e nós temos a forma decimal, onde dentro dessa forma decimal nós temos decimais que são exatos e decimais que são inexatos, que são as nossas dízimas periódicas. Fechou? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!